Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Centro Universitário INTA-UNINTA. Meu nome é Evandro Cunha e nós estamos fazendo esse percurso no Antigo Testamento, na literatura do Antigo Testamento. Então, sejam bem-vindos e, com certeza, teremos momentos aqui agradáveis e de instrução, de formação, para que possamos melhor analisar a palavra de Deus. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre o livro de Isaías. Eu já vi muitos sermões do livro de Isaías, inclusive feitos por doutores, no seminário teológico, e eles faziam analogia com o livro de Isaías, que tem 66 capítulos, a Bíblia também tem 66 livros, etc., etc., né? E às vezes eu ficava pensando, que o exagero, desse tipo de analogia, até porque os capítulos da Bíblia foram introduzidos muito tempo depois dela ter sido escrita, pelo menos o livro de Isaías e os demais livros. Mas, em todo caso, o livro de Isaías é um dos grandes livros, tanto do ponto de vista de volume, como também de grandeza literária, e também da grandeza espiritual e de importância tanto para a teologia hebraica como também a teologia cristã. Então, o livro de Isaías é um livro que mescla, tanto poesia como prosa, em alguns momentos você vai encontrar um tipo de prosa poética. O livro tem uma mensagem que vai desde os detalhes práticos da nossa vida, como se Deus tivesse um interesse em coisas mínimas da nossa vida, até mesmo a escatologia, a restauração de todas as coisas. Não é um livro, embora seja muito bonito, muito gostoso de ler, a gente lê com muito prazer, mas não é um livro tão fácil de ser interpretado. Por quê? Porque é um livro que mescla, elementos temporais, temporais, locais, geograficamente falando, topograficamente falando, com elementos escatológicos e até mesmo, digamos assim, universais e cósmicos. Então, não é fácil. Por exemplo, você pega os últimos capítulos de Isaías, onde ele mescla elementos de a restauração política e espiritual e étnica, de Israel, com a restauração da humanidade, no juízo final e etc. Então, não é fácil, não é um livro assim tão fácil como muita gente pensa. Para vocês terem uma ideia, essa característica da literatura de Isaías, é que os judeus tiveram dificuldades, e boa parte da fundamentação teórica da rejeição de Israel por parte a rejeição de Israel em relação ao Messias, no caso de Jesus, foi o fato de eles terem lido determinadas porções do livro de Isaías, onde o Messias é descrito como um libertador, e olvidaram a parte principal do livro de Isaías, que é a descrição do servo sofredor, e depois foi reinterpretado e deram um novo significado, pós o surgimento do cristianismo, para que não pudesse ser associado com a figura de Jesus Cristo. Então, perceba de imediato que, apesar da beleza, da estética de Isaías, é um livro realmente polêmico. É um livro polêmico também em questão de autoria, que a gente vai ver daqui a pouco, não dá para a gente ver tudo, porque isso aqui não é uma disciplina específica de Isaías. Isso aqui é uma breve introdução para que você depois tenha tempo, porque se a gente for analisar todas as questões envolvendo a questão de datação, a questão de autoria, as grandes teorias que existem em torno disso, a gente teria que levar ter mais de uma aula para falar sobre isso, e nós não temos esse tempo disponível, mas você encontra esse debate em qualquer comentário bíblico básico,
E mesmo na internet você encontra material mais detalhado, né? E o nosso material também didático, embora o material didático esteja preparado, como eu já falei para vocês, de forma muito elementar, pressupondo que a maior parte dos estudantes não tem nenhuma base teológica. Então, se você já tem, né, porque eu conheço muitos alunos aqui que já têm uma base teológica muito boa, e alguns até mesmo em questão de línguas bíblicas e arqueologia e tal, então aí você precisa, como se diz aqui no Nordeste, né, um mingau mais grosso, né, um mingau mais substancial, tá certo? E isso você pode escrever para mim, eu posso enviar materiais específicos para você, ou você pode realmente fazer a sua própria pesquisa, baseado nessas orientações que a gente está dando aqui, e você ter uma boa base, né, no livro de Isaías. Então, perceba, né, que esses detalhes do livro de Isaías são importantes porque é um livro que faz uma grande diferença tanto no judaísmo como também no cristianismo. Todo mundo que lê fica fascinado com essa mensagem do livro de Isaías, né? Então, o livro cobre um longo período, né, histórico, né? E Isaías é descrito como uma pessoa culta, porque a gente percebe isso pelo hebraico e pela forma de escrever, não era uma pessoa qualquer, né? E uma pessoa com uma sensibilidade, né, poética, espiritual e humanística extraordinária, né? No livro de Isaías, por exemplo, que você vai encontrar também alguns elementos antitéticos, né? Se você não tomar cuidado, né? Você não pode tomar um texto isolado de Isaías, ou, aliás, o próprio livro de Isaías fala sobre isso, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Por exemplo, na abertura do livro, né, ele diz, né? Chega desse sacrifício, né? Chega de seus sábados, chega... E depois, lá, mais adiante, em Isaías 58, ele vai fazer uma apologia acerca do sábado de forma majestosa, né? Então, como é que você vai entender isso? Comparando os textos e comparando também os textos com o contexto histórico no qual ele foi produzido, né? Então, o livro abrange, né, um longo período profético, né? Desde as invasões, né, da Síria no Reino do Norte, né, e as ameaças também no Reino do Sul, né, até a invasão do Império Babilônico, aproximadamente, né? Pelo menos ele fala ali, né? O livro está repleto também de oráculos das nações, né? Várias palavras proféticas de Isaías para nações, né? E isso aqui é muito interessante, né? Como o livro tinha essa abrangência universal, pelo menos para aquele mundo ali mais próximo, né? Onde Israel vivia, né? Um outro fato também muito curioso do livro é a relação do sistema cerimonial e a espiritualidade, né? Isso aqui, pessoal, é de uma profundidade extraordinária, né? Porque Isaías vai mostrar logo no início ali que Israel naquela época estava contaminada da cabeça aos pés, né? Ele disse, não há nada que você vai tocar que esteja saudável, está todo mundo ali contaminado, né? E essa contaminação tinha muito a ver com a adoração, a forma como Israel estava adorando, né? Israel colocava nas formas, nos rituais, a confiança, né? De, pronto, eu posso fazer durante a semana o que eu bem entender, e no final de semana eu trago ali uma oferta e as coisas estão resolvidas, né? E aí Isaías vai chamar a atenção que não é assim que funciona, né? E quando eu leio essas coisas, pessoal, eu fico pensando na espiritualidade, né, da contemporânea, no mundo tanto judaico como também cristão, né, onde nós temos esses ciclos semanais, onde a espiritualidade de muitas igrejas é intensificada no final de semana, né, e tem muita gente que às vezes vive durante a semana como se fosse um pagão, né, e se transforma no final de semana em um santo, né? E a mensagem de Isaías ela é muito poderosa sobre isso, né? Mas mesmo assim, o livro de Isaías, apesar de começar com uma descrição assim um tanto pesada, né, acerca da situação espiritual de Israel, mas começa também fazendo um apelo, né? Vinde, arrazoemos, diz o Senhor, né?
ou seja, um convite, né, de Deus, mesmo que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão branco, né, como a neve, né? E ele começa fazendo aquela analogia extraordinária, pessoal, extraordinária, de uma beleza poética e teológica que realmente nos chama a atenção. Ou seja, mostrando que o Deus que Isaías está ali apregoando é um Deus de misericórdia, né? É um Deus que chama, né? Que promete perdão, né? Que oferece o seu poder para que o povo tenha a sua espiritualidade restaurada e etc. Né? Então, é um livro amplo, né? Como nós falamos, né? É um livro amplo, né? Alguns atribuem autorias diferentes devido aos últimos capítulos, né? Terem uma conotação de alguém que está vivendo pós-exílico, né? Mas, pessoal, eu não sei se vocês estão prestando atenção nas minhas aulas, né? Mas eu estou sempre aqui no Antigo Testamento, eu estou mostrando uma estruturazinha simples, mas que serve para você compreender essas coisas do ponto de vista literário, né? Tanto do Antigo como do Novo Testamento. E eu tenho sempre mostrado para vocês aqui, deixa eu colocar aqui. Eu tenho colocado para vocês aqui essa pequena estruturazinha aqui, né? Eventos ocorridos, eventos registrados e eventos editados, pessoal. Por que isso aqui é importante, né? Porque você vai encontrar os eventos ocorridos na época de Isaías, né? Os eventos registrados que podem ter sido registrados concomitantemente, né? Ou seja, enquanto os eventos que estão ocorrendo estão sendo registrados, ou podem ter sido registrados a posteriori, né? E alguém pode ter editado esse material, né? A posteriori, né? No futuro, depois do exílio babilônico, e, logicamente, que é muito típico dos copistas tentarem atualizar aquilo que está contido, né? E, geralmente, se fazia isso, né, no Novo Testamento, depois do exílio babilônico, e depois, né, já na Idade Média, se fazia isso com as chamadas maçoras, né? As maçoras, maçora pava, né, e etc. As maçoras que eram uma espécie de aparato crítico, né? De lado de... infelizmente, aqui aqui não tem um PDF com a Bíblia hebraica. Eu tenho um texto hebraico aqui, né? Tem um texto hebraico aqui, mas não tem... É um texto que não tem... aqui, né? É um texto bilíngue, não tem esse aspecto esses aspectos técnicos, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que esses autores que querem colocar em dúvida a autoria de Isaías, né, de ser um só autor baseado nesses elementos, é uma teoria muito frágil, né? Uma teoria muito frágil. Tá certo? Porque alguém que pode estar editando e atualiza com algumas palavras ali, que dá a impressão, logicamente, que você vai ver que foi alguém que fez isso depois, mas que isso não tira em nada o poder da palavra de Deus, nem a confiabilidade que nós devemos ter no texto, né? Porque a mensagem realmente não é alterada, né? Tá ok? Então, um outro detalhe aqui também que eu gostaria de mostrar para vocês, a posição do livro de Isaías, que a gente está sempre mostrando, né? Aquilo que está na Bíblia hebraica, olha aqui, Isaías está aqui na Bíblia hebraica entre os profetas posteriores, né? Está aqui no Neviim, né? Eles colocam aqui Nebeim, né? Mas na verdade é Neviim. E na nossa Bíblia, né? Aqui, ó, e na nossa Bíblia ele está, logicamente, entre os livros proféticos, né? Os profetas maiores, como a gente costuma dizer. E nesse esquema aqui, deixa eu colocar aqui mais, pronto. Peraí, não pode baixar isso aqui. Porque, pronto. Aqui. Pronto, nesse esquemazinho aqui, você vê
essa ordem cronológica dos livros, só para você ter uma ideia de onde é que está Isaías, né? Então, aqui você tem o 1 Samuel, entre 1º e 2º Samuel, existe aqui a divisão do reino, né? O reino do norte e o reino do sul. Os profetas do reino do norte aqui, né? Amós e Osés, e do reino do sul, Joel, Miqueias, Isaías, Sofonias, Abacuque e Jeremias, né? E aqui, os profetas que foram enviados às outras nações, né? Jonas, Naum e Obadias, e o profeta do cativeiro, que foi Daniel e Ezequiel, e os profetas que foram pós-exílicos, né? Nós temos aqui Ageu, Zacarias e Malaquias, que praticamente é do mesmo período de Esdras e Neemias e também de Esther, né? Só para você ter uma ideia, é bonzinho esse esquemazinho aqui, porque nos ajuda a compreender a questão temporal, né? Quando esses livros foram produzidos. Ok? Então, vamos voltar aqui. Então, pessoal, então vocês percebem como esse livro é importante, né? E como ele lança um desafio, né? Um desafio muito grande para nós, né, que vivemos em pleno século XXI, fazermos uma interpretação coerente com a altura deste livro. Vamos dar mais uma olhadinha aqui em algum material, introdutório. Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver aqui. Quanto ao título, né? Eu leio de Isaías, não há muita coisa aqui diferente, né? A autoria, nós já falamos aí que há várias teorias acerca da autoria, né? Sabemos que Isaías era um homem casado, né? E que teve 2 filhos, né? Com os nomes mais esquisitos possíveis, né? Um chamava-se Um Resto Volverá e o outro Rápido Despojo, Presa Segura, né? O cenário é Jerusalém, o reino do sul, né? E é um período de ameaças, né? Um período de ameaças. Por cerca de 20 séculos não se questionou a autoria do livro de Isaías, ou seja, só com o surgimento da alta crítica no século XIX que começa a questionar a autoridade de Isaías. Por quê, pessoal? Porque é o século do racionalismo, né? As pessoas vão substituindo a fé pela razão, né? E tudo que é sagrado é colocado em xeque como sendo algo supersticioso e anti-intelectual, anti-razão, digamos assim, né? Eu já falei para vocês o que é alta crítica e o que é baixa crítica, né? É bom que você esteja isso aí bem familiarizado com esses termos, né? Alta crítica tem a ver com a análise da literatura em si, as fontes, de onde aquelas ideias vieram, né, como elas foram formadas, e a crítica, a baixa crítica, ela tem a ver com a crítica textual, né, que tem a ver com os manuscritos, preservação de manuscritos e etc. Né? Todas as duas são partes técnicas do estudo literário da Bíblia. Né? Deixa eu ver mais aqui, pessoal. Né? Como eu falei para vocês, é muita coisa, né? Não dá para a gente também colocar aqui todos os detalhes. Né? Embora o tema e o estilo literário dos capítulos 40 a 66 difiram consideravelmente dos capítulos 1 a 39, um tema básico permeia ambas as seções: o livramento de inimigos políticos e espirituais e a opressão física e espiritual. Pessoal, Isaías vai se preocupar muito com o sofrimento do povo de Deus, né? O sofrimento do povo de Deus. Isaías vai denunciar muitas estruturas espirituais de Israel que deveriam servir de um canal de aproximação entre Deus e o seu povo e, na verdade, se transformou num obstáculo, né? E esse é um obstáculo que vai permanecer até mesmo depois do exílio, né? Quando Malaquias vai denunciar isso e outros profetas pós-exílio, né? Então, isso aqui é interessante. Por quê? Porque a gente pode trazer para os nossos dias, né?
A gente pode fazer uma reflexão. Será que os sistemas religiosos hoje, protestante, cristão de forma geral, estão sendo um instrumento facilitador para que as pessoas conheçam a vontade de Deus ou para que as pessoas se decepcionem, né? E fiquem desanimadas, né, no seu desejo de conhecer a vontade de Deus? Porque esse é um dos temas, viu, pessoal? É de Isaías, Jeremias também vai tocar muito nisso aqui, Ezequiel também, que é a questão da hipocrisia do povo de Deus, né? A falta de seriedade com a espiritualidade, né? Tá certo? Deixa eu ver mais aqui. Você tem aqui, no finalzinho, Sim, aqui tem as referências ao manuscrito do Mar Morto, né? O livro de Isaías é uma das preciosidades lá da descoberta, né? Eu acho que é um dos livros mais bem preservados, é o livro de Isaías, e você pode encontrar na internet esse texto em hebraico, né? O texto de Qumran mesmo, né? O facsímile ali, para você ter uma ideia, né? E poder sentir, né, o cuidado que aqueles homens tinham na cópia, embora não fossem cópias perfeitas, né? Existem umas cópias mais bem feitas, outras nem tanto, né? Isso aí mostrava que eram mais de um copista, né? De um trabalho realmente fantástico, né? As referências de Isaías do Novo Testamento, olha aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, né? Como esse livro era importante e citado, né? Lembre-se que, por exemplo, o eunuco no caminho, né? Quando ele encontra com Filipe, né? Aliás, quando Filipe encontra com o eunuco, né? E a Bíblia diz que ele estava lendo o livro do profeta Isaías, né? Então, perceba essa relação, né? E como o livro já estava difundido fora de Israel, né? E era muito provável que fosse uma versão grega, do pessoal. Ou não, né? Porque no caso da Etíope, né, muitos falavam também hebraico, né? Até hoje tem uma relação naquela região do Sudão e da Etiópia com o povo de Israel, e muitos falam hebraico, né? Preservaram o hebraico antigo, né? Muitos judeus também dali, eles não aceitam o Talmud, né? Isso mostra que eles são mais antigos do que a tradição talmúdica. Então, é um estudo interessante que não vem ao caso aqui, né? Mas eu quero só enfatizar aqui que esse livro de Isaías, né, é um dos livros bem preservados, né? Bem preservados aí dos manuscritos do Mar Morto, né? Então, pessoal, é basicamente isso, né? O que a gente tem a falar aqui de Isaías, como eu falei, é muita informação, né? Não tem como a gente falar tudo isso em uma só aula, né? Mas que a ideia central que eu gostaria que você ficasse é essa, que o livro de Isaías é um livro, né, de uma cristologia, né, extraordinária, mas não é um livro de tão fácil compreensão, porque ele mescla os elementos temporais com elementos eternos, né? Elementos da primeira vinda de Jesus com a segunda vinda, da restauração literal de Israel com a restauração final da humanidade. Enfim, é um livro que nos convida ao estudo e à reflexão, e principalmente de um Deus que nos convida ao arrependimento dos nossos pecados, né? Isaías fala muito sobre isso, né? E a gente abandonar a nossa hipocrisia. Ele diz que o verdadeiro jejum, aquele verdadeiro, é o jejum que a gente parte de dentro, né? De uma fome por Deus, né? E essa fome por Deus é vista com atos de piedade, né? De você olhar para o seu ser humano com um olhar de amor, de paixão, né? E quando você começa a sentir isso, é porque você está mais perto de Deus, né? É como eu costumo sempre dizer nas minhas palestras, que se você quer ser espiritual, seja mais humano, né? Então, quanto mais humano você for, quanto mais humanizado você for, é um sinal de que você está sendo mais espiritual, né? E o mais interessante disso é que o que é espiritual, um homem, uma mulher espiritual, ele não percebe que é espiritual. Se você tem muita consciência da sua espiritualidade, talvez você não seja tão espiritual como imagina, né? Isso aí está na Bíblia, né? Moisés não tinha noção do brilho que ele estava refletindo, né? E eu gosto de citar sempre aquele texto escatológico de Jesus, quando ele diz que, por ocasião da sua vinda, né, muitos vão dizer: Senhor, Senhor,
Em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, ou seja, pessoas conscientes daquilo que tinham feito, né? E Jesus falou que no dia do julgamento vai separar em dois grupos e vai dizer para um grupo, né? Olha, eu estive com fome, você me deu de comer, eu estava nu, você me deu de vestir. E ele começa dizendo ali as coisas do evangelho prático, né? E é interessante é que os salvos vão dizer, Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Ou seja, eles não tinham consciência, né, da santidade deles, estavam fazendo de forma tão natural, né, aquilo ali, e não tinham consciência. Já o outro grupo de perdidos, eles tinham consciência, né? Em teu nome fizemos isso, expulsamos demônios, fizemos isso, fizemos aquilo, outro e tal. Não é que expulsar demônios seja algo ruim, não é que curar seja algo ruim, mas a questão é o que está por trás disso, né? É isso que Isaías nos desafia a pensar, né? Tá ok, pessoal? Então, um forte abraço e que espero que essas informações rudimentares, é verdade, né? Não esperamos que tenham passar aqui grandes conteúdos, mas que sejam necessários para que você pense com seriedade, leia, né? Aqui na nossa fonte primária, né? O livro de Isaías, depois que você tiver dominado bem, aí você pega um comentário bíblico, principalmente para a introdução do livro, né? Para algumas questões técnicas, além dadas aqui na sala de aula. Tá ok? Então, um forte abraço e a gente se vê na próxima oportunidade.